Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar Arquipapo. Eu sou a Renata e tô aqui com o Gabriel. Presente! E com o Gabriel. Somos só nós dois hoje. Somos só nós dois e a gente vai ter uma conversa excelente, ou não, a respeito de o que teríamos feito diferente na faculdade se fosse hoje. Então, vamos lá. Feliz enquanto ainda chora por estar tão ao descaso. Sabe que o Gabriel já concluiu o mestrado e eu tô aí na luta ainda, né? Ainda, mas daqui a pouco você conclui. Essa é a esperança. Com esse negócio de voltar a estudar, e principalmente depois de um tempo, né? Eu, pelo menos, comecei a me perguntar, assim, certas coisas eu poderia ter aproveitado melhor, assim, né? Poderia ter encarado de outra maneira. Com a maturidade que você tem hoje, assim, né? Com a maturidade que eu tenho hoje, exatamente. Eu acho que, inclusive, é um pensamento legal de se fazer, porque a gente aqui no Arquipapo, a gente fala para várias pessoas no Brasil inteiro, e recorrentemente a gente recebe mensagens de pessoas que já estão com mais de 30 anos, às vezes mais de 40, e que estão começando agora o curso de arquitetura, né? Sim, e então eu acho realmente que deve ser uma outra experiência passar por isso. Eu fiz faculdade logo depois, um ano depois, na verdade, de terminar a escola, né? Que não passei no vestibular, então tive que fazer mais um ano e coisinha. Então, ali na juventude dos 18 anos. Aham. Então, a gente separou esse momento para conversar hoje e para falar com vocês o que nós, se hoje fôssemos estudar arquitetura na faculdade de novo, porque tem essa também, né? Será que faria arquitetura outra vez? Não, é isso que eu ia falar, né? Se eu tivesse que voltar para a faculdade hoje, eu ia fazer arquitetura de sistemas, né? Então, mas se passando por esse momento outra vez, né, o que eu imagino, assim, fazendo esse exercício, como que seria de novo, como que seria fazer isso outra vez e que erros ou que experiências diferentes que eu poderia ter. Primeiro que eu ia falar pro eu do passado, a primeira coisa que eu ia falar são os números da loteria, né? Ah, sim. Se você pudesse ter todo esse. Né, aquele negócio do De Volta pro Futuro, né? O Marty McFly. Isso é muito cringe, né? Mas. Ai, olha ele sabendo falar as gírias da juventude. O Marty McFly, ele quer voltar pro passado, né? Tipo, na verdade, ele vai pro futuro e encontra lá um caderno com todos os resultados os resultados do beisebol lá, e ele quer voltar pro presente, né? Pra entregar os valores, tudo pra ele apostar na Mega Sena de esporte lá. Sabe? Mas cai nas mãos do mal, né? Cai nas mãos do malvado. Então não adianta. Você tem que voltar pro passado só para fazer o nosso eu do passado aproveitar melhor as experiências da arquitetura. Então, se você pudesse então voltar ao passado, o que você falaria para a jovem Renata? Então, a gente separou aqui para falar em alguns aspectos, assim, Tá. variados desse período da faculdade, né? O primeiro grupo, assim, que eu pensei foi em relação às diferentes disciplinas. Porque, assim, falar em geral, eu teria prestado mais atenção na aula, eu teria... Isso parece meio óbvio, mas é que realmente, né, é fruto do seu tempo. Mas, pensando especificamente nas disciplinas, eu dei muito pouca importância para as disciplinas de teoria, assim, na época. Não é que eu dei pouca importância, eu achava chato ali, tinha preguiça e aquela sala mais escurinha do slide ali, né? Dava sono, né? É verdade. Aquela historinha, assim, tipo, eu tinha algumas coisas que até se destacavam, que a gente prestava mais atenção, achava mais legal, mas eu tenho bastante certeza, na verdade, que na hora eu não dava tanta bola para aquilo. Sim. E a gente entra na faculdade de arquitetura muito querendo pôr a mão na massa, assim, né? Já, quando que eu vou fazer projeto? Quando que eu vou fazer projeto? Quando que eu vou desenhar? Né? Você quer ter essa prática o quanto antes. E hoje, com a minha maturidade atual e depois de anos produzindo o Arquipapo também, estudando e agora fazendo mestrado, você vê que tudo vem da teoria, né? Então, não nasce direto no papel as coisas. Inclusive, o Arquipapo nasceu da vontade de continuar estudando, né? Ou de começar a estudar, no meu caso. De começar a estudar.
Mas eu acho também, eu acho que as aulas de teoria, para mim, também passaram batido, assim, sabe? Uma ou outra que eu me interessava mais. E a gente vê que a arquitetura, ela tá muito ligada, assim, ao estudo da história da arquitetura também, né? Tipo, de você entender todos os movimentos de arquitetura que aconteceram no passado, e tudo isso te dá uma carga, toda essa carga teórica te dá um embasamento para você fazer um bom projeto depois. Então eu acho que sim, eu acho que eu também poderia ter aproveitado melhor essa questão aí. E daí, olha só, depois no futuro, quando tiver a segunda edição do Quiz Arquipapo, você poderia ter mais recursos para e-mail, olha só, se Não, mas tivesse eu já, prestado atenção aí. não, mas é que eu já venci o quiz Arquipapo, né? Mas agora vai ter a revanche, né? Mas eu vou vencer novamente. O caso não tá aqui para se defender, né? Não dá pra você falar qualquer coisa. Outra coisa dessa mesma linha, assim, as aulas de. Eu acho que tinha uma, na época, tinha uma disciplina de história da arte, era isso? Uma que você lembra, né? Devia ter várias, não sei. Eu não lembro, mas história da arte especificamente, assim. Eu realmente. Olha, você vê como eu não lembro nada. Eu nem lembro quando foi, em que ano foi, quem que foi o professor. Mas esse é um troço que depois, na minha vida, tendo tido mais oportunidade de ir a museus e comprar livro e tal, Pô, eu tive a oportunidade de alguém me contar a historinha de maneira linear ali, sabe? Uhum. Só ouvir que, tipo, o que era isso se não um podcast? Sim, total. O conhecimento ali mastigadinho. É. E eu, sei lá o que eu tava fazendo. Eu acho que muitas vezes, assim, tipo, é difícil pro aluno que tá tendo um primeiro contato com arquitetura fazer esses links, sabe? Algumas faculdades, elas têm um approach um pouco mais diferente, assim, de fazer o projeto integrado, né, que os caras falam, que é fazer um projeto que una diversas disciplinas. Então, tudo bem, você tem um tema lá de um projeto arquitetônico que você vai desenvolver durante os próximos 2 meses na disciplina de projeto. Mas a disciplina de teoria da arquitetura pode, em alguns casos, trata também o próprio andamento da disciplina pensando nesse projeto que você está desenvolvendo na disciplina de projeto, né? Então, tipo, eu não sei se para as disciplinas isoladamente é mais fácil lecionar desse jeito, talvez não, mas eu acho que fica... Não, não eu acho que sei. sim. Daí você só resolve a tua praia ali, né? É que eu acho que fica mais fácil pro aluno que nunca teve contato com isso fazer o link entre isso, assim, sabe? Tipo, conseguir Entendi. perceber que aquela teoria que ele tá aprendendo em uma disciplina vai ajudar de uma forma ou de outra dele justificar suas ações ou fazer um projeto com um certo embasamento. Não fazer, tipo, qualquer desenho na louca, assim, sabe? Baseado só, tipo, em aspectos físicos. Eu entendi o que você quer dizer, mas essa parte de teoria, assim, como é que você acha que integra? Acho que assim, quando a gente vai fazer um projeto na faculdade, eu lembro que o professor pedia pra gente fazer uma pesquisa sobre o tema. Uhum. E essa pesquisa sobre o tema, pelo menos quando eu fazia ali, eu acho que a maioria das pessoas, cara, tipo, era só pra cumprir tabela, assim, sabe? Você pegava 3 ou 4 edifícios ali, que eram bem famosos, montava uns slides, né, uns PowerPoints lá, e falava o que você entendeu sobre esses prédios ali, né? Então, cada equipe, né, ou cada aluno lá pegava 3 edifícios e falava o que entendeu sobre isso. E eu acho que se tivesse não um professor de projeto fazendo isso, mas um professor de teoria dando um suporte a isso, assim, sabe? Em vez de deixar o aluno pesquisar na louca, como era o que eu fazia, assim, se tivesse um professor do meu lado que orientasse, sabe? Tipo, esse projeto passou, assim, como que isso ajuda? Sei lá. Eu entendi teu ponto de vista. Se isso de alguma maneira a gente conseguisse correlacionar, né? Você conseguiria fazer um pacote completo do conhecimento. Isso, exatamente o que eu falei. É essa hora que daí alguém do passado, né, manda aqui um e-mail e fala, mas você lembra que você fez aquele projeto que entregava desenho urbano, paisagismo, teoria? Não, nem assim, ó, gravei. Isso tinha, né? Essas coisas aí, né? Mas eu acho Não, que mas esse episódio realmente é pra fazer a minha culpa, né? Falar, tipo, realmente eu queria ter aproveitado melhor esses momentos. Foram expostos os projetos integrados e principalmente, pra mim, o que eu queria falar mais dessas disciplinas de teoria. Mas assim, a disciplina de projeto. Tá. Essa eu acho que é uma disciplina que eu faria de uma forma bem diferente. É? É. Por quê?
Porque era muito sofrido, assim, sabe? Esse negócio de virar noite. Eu virava noite em todos os projetos que a gente fazia, sabe? E muito pela falta de maturidade mesmo. Então, se eu pudesse chegar lá pro Gabrielzinho, lá de 18 anos, eu ia falar, cara, você não precisa deixar tudo por última hora, entendeu? Eu queria dizer que tua mãe provavelmente já te falou isso também. Não, mas a gente não dá bola pra mãe. Talvez eu desse bola pro meu eu do futuro. Pra minha mãe, não. Nossa, ia ser você teria que dar bola, porque ia ser uma coisa muito chocante, né? Isso é muito impressionante. Chegar numa nave, assim, né? Preste atenção na aula. Trago notícias importantes. Faça arquitetura de sistemas. Larga a faculdade enquanto você pode. Eu acho que essa questão da organização para fazer o projeto, com certeza. Com certeza. Porque agora que eu ia falar isso, eu tive um segundo aqui para pensar se eu ainda melhorei, se eu melhorei muito nesse aspecto. Mas a questão de planejamento ao longo do tempo, eu já falei isso em várias coisas do Arquipapo aqui, de procrastinação, de organização, isso aqui. Em geral, não é um ponto a minha melhor qualidade, sabe? Sei. De distribuição de atividades ao longo do tempo. A gente falou já de vários métodos de produtividade, mas eu acho que o que acontecia comigo em projeto é que, tipo, eu pegava o tema lá, o professor explicava, tinha uma aula de exposição, a gente até fazia uns estudos às vezes, de implantação, massas, fluxograma, né? Fazia uns exercícios assim, né? E depois eu ia sociabilizar ali, né? Porque na época dava pra, né, ter contatos sociais e ia conversar com os amigos, né? Depois de 3 semanas, fala, caralho, eu tenho que apresentar o estudo preliminar. Mas eu acho também, assim, outra coisa que eu faria diferente, que eu falaria pro meu eu do passado. Para ter um approach um pouco diferente quando eu estava elaborando esses projetos de faculdade. Eu acho que a faculdade que a gente cursou, ela é muito técnica, né? Os nossos professores, eles cobravam muito isso daí que você falou, tipo, antes de fazer o projeto, fazer um fluxograma, sabe? Fazer o edifício funcionar, né? Nossos professores na faculdade cobravam muito isso, da gente fazer um edifício funcional. E eu acho, hoje em dia, que eu perdi algumas oportunidades de fazer um edifício criativo, sabe? Uma coisa diferente, uma coisa que não precisa parar em pé, sabe? Que não precisa exatamente funcionar, que as áreas não precisam estar correlatas. Eu não precisava ter me preocupado tanto com essa funcionalidade do edifício. Porque nesse hoje, momento estudante, né? Nesse momento estudante, eu acho que isso me limitou muito, assim, sabe? Eu acho que eu poderia ter tido um outro approach nesse sentido e aproveitado essa época em que os edifícios que eu estava pensando jamais seriam construídos para exercitar a criatividade. Faz sentido, eu acho que você tem razão nesse aspecto. Ter aproveitado o momento de mais liberdade, assim, né? E eu vou te falar que eu também, que nessa mesma lógica, assim, o que me faltou foi explorar mais as monitorias ali, aquelas aulas que a gente podia tirar dúvidas, sabe? Sei. As monitorias eram feitas com os veteranos. Então, a gente conversava bastante com colegas, mas quando tinha assistência de projeto, assim, sabe, também. Com os monitores? Não, o professor mesmo, quando... Entendi. Tinha isso, Tinha, porque o que você fazia durante... Tipo, eles davam... no horário da aula mesmo. Exatamente, exatamente. Porque por falta de planejamento, eu acabava falando com o professor muito perto da entrega, quando as soluções já estavam... Quando você já estava com o produto mais pronto ali para entregar, sabe? E pouco pra mim, pelo menos, foi pouco nos primeiros momentos ali, naquele momento de brainstorm mesmo ali, quando você tá com o papel limpo, né? Quando você tá com qualquer opção, assim. Então, eu deixava pra fazer as assessorias realmente no final ali, que você precisava resolver, né? E não no começo, no processo inicial. E eu tinha muita vergonha. De falar com o professor, porque você não tinha você tinha medo do que o professor ia falar do que você já tinha feito ali. Assim. Exatamente, assim, eu vou te falar que eu tô passando por isso de novo, porque às vezes eu tenho aula, assim, e eu não tenho muita coisa pra falar com o professor ali no mestrado, e daí eu fico, putz, melhor nem mostrar, mas é melhor superar isso. Hoje, que eu tô um pouco mais velha, eu consigo, às vezes, né, superar isso. Você tá superando isso. E é muito produtivo conversar com uma pessoa que já passou por aquilo, que tem aquela experiência e te dá outras ideias. Então, o professor não pode julgar também, assim, né? Julga, né? Mas eu acho que julga em silêncio. Julga em silêncio. Porque se você chega a primeira vez, professor, não fiz muita coisa, fala, então vai se fuder, então volta lá e volta amanhã aqui, depois você faz alguma coisa, vagabundo. Eu acho que tem professor assim, mas eu acho que... Mas a maioria não é assim. Eu não, quando tô ensinando alguma coisa, não procuro não ser assim. E os professores que eu tenho, assim, sempre, não, vamos lá, vamos pensar, sabe? Então, essa é uma coisa que eu teria falado pra Renata do passado, fala, sabe? Vai lá e conversa com o professor, qualquer coisa. Se não tem nada no papel, vai lá e conversa sobre isso, sabe? Porque dá aquela energia pra começar.
Eu acho também. Aproveitar esse E espaço. assim, a arquitetura é uma profissão muito colaborativa, né? Eu acho que, ou seja, o projeto geralmente ele é fruto da contribuição de outros profissionais também, né? Outros arquitetos também. Quanto mais você conversa sobre o seu projeto, melhor ele fica. E eu acho que nada mais justo do que você trocar essas ideias com um professor, né? Que vai te orientar e que tem mais experiência que você, né? Então eu acho que nesse sentido também, quanto mais você conversa aí com o professor, melhor. E outra coisa que, agora falando de projeto, também, sempre tinha que entregar um memorial, né? Tinha. Tinha. Memorial a gente fazia na prancha, escrevia umas coisas lá, né? Eu nunca dava bola pra isso aí, não. Então, sabe o que me faltou? Eu vou te falar que eu entrei na faculdade em 2004, a gente tá em 2021. Eu nunca perguntei para um professor, mas o que é para escrever nesse memorial? Pois é, né? Eu acho que eu pegava de outras pessoas ali alguma coisa, inventava, mas para mim era um negócio muito poético e filosófico, tipo publicação, assim, e tudo bem. Ser assim, mas eu nunca realmente tive a oportunidade de objetivamente perguntar. E hoje que para mim é muito difícil escrever mesmo, assim, é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de escrever. Era um espaço para eu ter exercitado isso, sabe? Não, claro que não só nessa disciplina, em todas na faculdade. Então, acho que Renata do passado, escreva mais e pergunte mais sobre escrever, assim, sabe? Porque, cara, como é importante escrever bem, né? Ou minimamente comunicar suas ideias. E é uma barreira gigantesca pra mim. Então, acho que deveria ter sido um espaço que eu deveria ter escrito mais. Então, Renata do passado, escreva mais. Anotado. Anotado? Outra coisa que eu faria diferente, assim, em relação aos projetos, é ter dado mais importância para assuntos que eram relevantes já na época, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo prático que eu estou falando. A questão da sustentabilidade. Quando a gente fez faculdade, há 15 anos atrás, já existia toda essa preocupação, né? Mas ali na faculdade, até por ser um assunto que estava começando, isso não era muito explorado lá dentro, né? Na parte de projeto. E eu acho que as questões de sustentabilidade, elas acabam justificando muitas decisões, né? E eu acho que eu poderia, naquela época, ter aprendido mais sobre isso, principalmente aprendido mais sobre como aplicar isso em projetos, sabe? Sim. Hoje eu vejo que é uma condicionante, né? Que nem a gente fala, como é que eu começo um projeto? Você sempre, eu pelo menos, né? E a maioria das pessoas, eu acho, começa das tuas condicionantes. Sim. É o espaço que você tem, o método construtivo que você vai poder utilizar, enfim. E um deles é, tipo, quais são as questões de conforto, né? E a sustentabilidade que isso vão gerar, né? Então acaba sendo uma condicionante também. Eu acho que, inclusive, isso a gente sabe, passa pela parte de conforto ambiental também, né? Então, eu acho que também era uma oportunidade aí da gente aprender a analisar mais criticamente os projetos que a gente fazia sobre essa ótica da sustentabilidade. Isso é uma coisa que teria sido bacana. Outra coisa que eu anotei aqui, qual que teria sido o approach com desenho, sabe? Desenho à mão livre mesmo. Que o negócio de desenho no projeto, eu encarei como um sofrimento fazer projeto à mão até terceiro, quarto ano, sabe? Sim. Porque você era obrigado a fazer à mão, né? E você já tinha aprendido a mexer no AutoCAD. Exatamente. E eu, agora que tenho filho e ele me diz disso só pelo prazer, eu vejo que era só por isso, sabe? Não era por outra razão, assim, porque não eram, assim, coisas enormes, e era um exercício tão bom, né? Mas a gente tinha a sensação de que demorava mais para fazer à mão, né? Você não tinha a mão, depois que você começava a fazer um projeto à mão, computação, você não tinha o Ctrl Z, né? Tipo, quando você errava, tinha que apagar tudo ali e tal, era complicado. Mas acho que era esse, eu teria tentado explorar mais. E outra coisa que eu, recentemente, quando a gente gravou o episódio de maquetes, pra quem não ouviu ainda, cara, eu desprezava a maquete, porque pra mim era um suplício no final. E então, também ter encarado a maquete como um processo projetual. Eu acho que eu concordo, assim, como um processo projetual, assim, aquelas maquetes de estudo, sim. Mas eu não me arrependo de não ter feito maquetes de apresentação, assim, sabe? Exatamente, porque no final das contas a gente fazia maquete só por isso. Só no final, e daí, tipo, já tá tudo pronto também, daí você vai fazer o estudo lá pra ver que ficou uma bosta, sabe? Outra coisa com relação ao projeto,
tenho uma outra questão também. Fala. Eu teria feito os meus projetos pensando em construir um portfólio, sabe? Boa essa. Então, o que eu faria? Eu teria aprendido a renderizar. Você sabia renderizar? Eu quebrava um galho. Mas na época eu não sabia renderizar, assim, fazer renders assim para apresentação e tal. E eu mesmo em 2004 ali, assim, eu já poderia tá fazendo isso. A fim de criar um portfólio visualmente interessante, sabe? Por mais que os projetos da faculdade fossem, né, projetos top, voltados assim ao mercado, quando você tem um projeto bem apresentado, mesmo de faculdade, Enche o olho, né? enche o olho, você consegue colocar num portfólio ali, tipo, sabe, mostrar, pô, eu fiz isso, assim. Por mais que talvez seja um projeto maluco, que não seja muito comercialmente, não tem um valor comercial muito grande, pelo menos depois, na hora de você procurar um trabalho, você pode arranjar um trabalho como um cara que monta apresentações ali, sabe? Não, e eu vou te falar que pranchas bonitas também, não só as imagens bem feitas, pranchas criativas e bonitas, tem gente que faz uns trabalhos muito legais com colagem, sabe? Ou Verdade. um SketchUp com Photoshop, fica muito legal também, e até bons desenhos à mão escaneados, mas pranchas bonitas. Isso mesmo. Eu teria me dedicado mais a isso. Eu me dediquei a isso só assim, tipo, no TFG, assim, sabe? E eu poderia ter me dedicado mais para quando eu me formasse, eu ter tido esse portfólio, assim, talvez mais oportunidades, tivesse aumentado um pouco a empregabilidade na época. Não, e outra coisa, para quem tem interesse em continuar estudando nessa área de criação fora do Brasil, é muito importante ter um bom Exatamente. portfólio de imagens para mandar, né, Exatamente. da graduação. E é nisso que eu queria chegar. Eu acho que o approach internacional para o estudante de arquitetura é muito diferente desse approach que as universidades aqui do Brasil têm. Nesse sentido que eu falei, assim, sabe? De ter um negócio assim, bem voltado para apresentação e bem voltado para as questões conceituais, sabe? Para a parte de criatividade, tanto para prática profissional futura. Eu vou aproveitar esse gancho antes de falar de outras questões assim relativas à própria disciplina, que é um geralzão, assim. Quando a gente tá vivendo uma situação, a gente só quer se livrar dela às vezes, né? Eu sei, porque, de novo, tô passando isso no mestrado. Mas pensar um pouco no que isso vai te servir no futuro, né? Principalmente agora que a gente entrou nesse universo acadêmico de procurar as oportunidades de mestrado, doutorado, no Brasil e fora do Brasil, você pensar em iniciação científica, projeto de extensão e nota, né? Tem nota também, pessoal. Para entrar em alguns programas, você vai precisar ter uma média melhorzinha ali, né? Que na época, ali na universidade que nós fizemos, era o índice de rendimento acadêmico. Eu não sei se isso é o mesmo termo em outros lugares, mas existem scores lá que se calculam do teu rendimento no curso e faz muita diferença se você tá pensando para frente em continuar, né? Buscando esse tipo de oportunidade. Exatamente, isso eu acho que, tipo, os alunos não se ligam mesmo. Se você depois vai querer vai se formar aqui, tipo, receber teu diploma de bacharel em arquitetura, e depois você vai querer fazer um mestrado na Europa, nos Estados Unidos, as suas notas vão contar muito mesmo. Até pra, tipo, pleitear bolsa de estudos, né? Porque assim, é o único parâmetro que essa universidade internacional tem para escolher os alunos dela, assim, sabe? Tipo, a nota que você recebeu na tua graduação. Então, para quem quer realmente depois estudar fora, cara, é importantíssimo. Não, e pelo sim, pelo não, às vezes você tá lá e você acha que você não quer, né? Mas a gente já gravou um episódio ali com arquitetos, né, ali na Austrália e tal, falando, de repente, às vezes a vida muda ali, né? Você tava numa situação, foi pra outra e se vê como uma oportunidade Tássia. que a Tássia lá comentou, né, no episódio da Austrália, que você tá numa situação, de repente tá em outra e se vê numa oportunidade de estar em outro país. Então, pelo sim, pelo não, se dá, garante, né? Garante. Outra coisa que eu queria só voltar às questões das disciplinas é paisagismo. Porque eu ia falar de urbanismo, mas eu aproveitei urbanismo, eram disciplinas que eu prestava atenção, gostei de todas. Urbanismo, assim, eu não dei a menor bola, levei com a barriga e não me arrependo. Eu gostei muito, valeu muito a pena, eu acho que me dá um conhecimento bem legal de cidade. Até hoje eu carrego carinho e livros. Apesar de eu não trabalhar com isso, me interessa muito, eu acho que me complementa bastante. Esse eu não preciso falar nada para eu do passado. Eu também não. Pelo motivo oposto.
Mas paisagismo, cara, eu sei lá. Eu realmente, olha, hoje eu tô começando a trabalhar um pouco com isso, tô gostando muito. E toda vez que eu me deparo com um projeto, eu falo, cara, eu não aprendi as coisas, assim, pelo menos. Claro que você sempre aprende, fala, não aprendi nada. Claro que aprendi composição, mas eu acho que isso foi no âmbito da faculdade como um todo. Mas agora. Eu também, eu queria saber mais mesmo, paisagismo. Eu não sei diferenciar a fase do repolho. Eu acho que seria legal. Tanto no sentido botânico quanto de composição paisagística de parque, Composição. praças, enfim. Então, o que eu falaria pro eu do passado? Capricha mais nessa aí? Não sei. Capricha mais no paisagismo? Talvez. Parece, sei lá. Faltou? Foca no paisagismo. Foca no paisagismo. E patrimônio? Você quer falar alguma coisa? Que tá. Bom, eu tinha um bom interesse a respeito de patrimônio, mas acho que eu levei na boa. Acho que eu não ia fazer nenhum comentário sobre patrimônios pro meu do passado, não. Eu também não. Acho que o que eu. Leva aí, beleza. O que eu me dediquei foi bom. Também. E em relação às outras coisas, as outras vivências que foram possíveis, que seriam possíveis ter na faculdade, sabe? Por exemplo. Então, vou te dar um exemplo. Eu participei de centro acadêmico e foi bom pra mim. Eu não participei e também foi bom. Então, falaria pro Gabriel passado, ó, continua nessa aí, foge mesmo. Pra mim foi ótimo, então acho que tem a ver com personalidade. Então reconheça se você quer ou não estar nesses momentos. Mas eu gostei muito de ter participado disso, pra mim valeu a pena mesmo, sabe? Me abriu o olho pra várias situações. Por exemplo. Não necessariamente no centro acadêmico, mas assim, depois quando eu comecei a participar das organizações maiores na universidade, tipo DCE, assim, não como estar na chapa do DCE, mas ir nas reuniões e tudo, ver a realidade das pessoas na universidade, sabe? Então foram o sentido de organização dos movimentos para você conseguir alguma coisa. Esse aspecto para mim foi bem legal, foi bem interessante. E palestras, sabe? Você ia nas palestras? Eu gostava de palestra. Eu ia em várias palestras, fui na palestra do Oscar Niemeyer aqui em Curitiba também, que foi um evento épico também. Não sei se eu já contei aqui. Já contou. Mas eu gostava bastante de ir em palestras. Eu acho que foi momentos assim que eu pude realmente entender um pouquinho melhor do que é a profissão, né? Porque palestras assim com arquitetos, ativos no mercado, assim, sabe? Ou lendas vivas, né? Como o Oscar Niemeyer. Então vivos. Não, hoje não, mas na época ele era uma lenda viva. Então, na época. Uma lenda a ponto, né? Mas palestras, cara, eu gostava de. Você ia em bastante palestra ou não? Você não ia? Pois isso que eu ia falar. Eu não ia muito, não. Você não ia. Se arrepende de não ter ido? Parcialmente. Parcialmente. Você não se arrepende muito, né? Eu vou te falar uma coisa. Hoje, tendo dado palestras e dando aula também, eu vejo que eu prefiro muito que as pessoas que estejam lá do que tá lá só de corpo presente, sabe? Eu acho muito ruim quando você tá com pessoas assistindo tua palestra. Você, Renata, palestrante. Isso, eu acho muito ruim, assim, muito Você ruim. dá palestras. Quando a pessoa não tá ali, assim, sabe? Sim. Não tá afim de estar ali. Sim. Então, e visível, isso é muito visível pra quem tá na frente, sabe? Não sei se eu sabia isso na época, mas é muito visível. Então, eu prefiro não ter ido em coisas que eu não teria. Eu gostaria de ter tido mais interesses. Falar, pô, vai ter essa palestra que legal, eu quero ir. Mas eu não tinha, então nesse caso eu prefiro não ter ido. Sabe? Mas eu acho que o objetivo do programa é você falar, assim, tipo, se você acha que isso teria sido importante pra sua carreira, né? Eu não tenho não tenho uma palestra que eu posso falar assim, gostaria de ter ido nessa e não fui, assim. Não tem nada que eu tenha ficado, assim, amargurando uma decisão. Sei. Mas as que eu fui, eu aproveitei. Então, sei lá, não sei como é que eu posso dizer isso. Você não tá nem aí pras palestras. Não, eu quero dizer assim, tem muito conhecimento, hoje principalmente, né, tem muito conhecimento disponível, mas os que tiver, eu acho que teve algumas oportunidades que eu deixei passar. Eu gostaria de ter tido mais interesse em falar, pô, o que é? Porque às vezes eu via alguma chamada de palestra, assim, falava assim, pô, mas não sabia bem quem era, tal, whatever, sabe? Em vez de procurar, tipo, ter me mantido, isso eu acho que eu vou falar uma dica geral, assim, pro meu eu do passado, assim, ter me mantido mais interessada nas coisas, assim, mas o que é? Mais curiosa. O que é isso? Vou lá ver qual é, assim, sabe? Eu acho que me mantido mais interessada, acho que teria sido uma boa dica nesse aspecto. Sabe uma coisa que eu teria feito diferente, que eu falaria pro Gabrielzinho lá fazer diferente? É com relação ao estágio. Certo. Tá? Eu comecei a fazer estágio no começo do segundo ano de faculdade, né? Antes de começar o segundo ano letivo, eu entrei no estágio e desde então eu fiz estágio até me formar. Certo.
E eu, de fato, acho o estágio muito importante. Mas o meu foco em estágio sempre foi... Assim, eu fiz vários estágios e eu não queria ficar, tipo, num estágio só a faculdade inteira. Isso acho que continuo achando que foi uma boa ideia. Mas o meu foco sempre foi fazer estágio em escritório de arquitetura. Uhum. A gente tinha, na faculdade, a exigência de fazer estágio em 3 áreas do conhecimento diferentes. A Uhum. gente tinha que fazer estágio em projeto, em urbanismo e em obras. Em urbanismo, eu até fiz o mínimo possível lá. Foi Uhum. horrível. Em obras, eu chunchei. Ah. Acho que eu posso falar aqui porque o crime já prescreveu, mas eu chunchei. E hoje em dia, eu acho que por mais que na época eu não gostasse de obras, eu falaria pro Gabrielzinho, arranja um estágio numa construtora, arranja um estágio com uma galera aí que faz obra, que põe o pé ali na lama, porque... Bate saltinho. Bate salto na obra, porque não adianta ficar fazendo só leioa, né? Não adianta. Eu acho que a experiência de obra é uma coisa que eu sinto falta, e eu senti falta bastante, principalmente no começo da minha vida profissional ali. Eu acho que o arquiteto muitas vezes fica bitolado, assim, realmente em só fazer projeto, só fazer projeto, só projeto. Eu acho que o entendimento de obra faz você projetar melhor também, né? Sem contar que o conhecimento de obra te abre espaço para uma outra vida profissional. Sim. Né? Você sair um pouco de trás do computador, de trás da prancheta e trabalhar com obras te traz outras oportunidades também profissionais de ganhar dinheiro e tal. Então eu incentivaria o meu eu do passado a ter tido essa experiência. Ter feito mais, né? Ter feito algum estágio, pelo menos, em obra. Mais variedade de estágios, né? Mais variedade de estágios. Diferentes também. tipos de estágio. Uma coisa que vai se aplicar de novo pro estágio, uma coisa que eu me arrependo no estágio é não ter perguntado mais as coisas também. A mesma coisa dos professores, eu tinha vergonha. Você era muito tímido, hein? Pois é. Quem vê até pensa. Eu não sou tímida, mas eu tinha muita insegurança, né? De estar fazendo coisa errada e tal. Uhum. E eu tinha muita vergonha de perguntar, assim, sabe? Saía desenhando as coisas lá, em vez de passar mais tempo perguntando mesmo. Isso eu acho que me prejudicou de fato, assim, porque eu ficava sungamangueando. Eu chegava lá, tá certo? Não, né? Faz de novo, sabe? Então, acho que isso... Nossa, seguramente, eu devia, tanto pros professores quanto pros chefes, devia ter perguntado mais. Uma coisa que passou batida ali na parte de disciplina prática ali, de ateliê, cara, é usar mais o tempo de aula, né? Que tá totalmente relacionado com o negócio de virar à noite. É verdade. Isso é uma questão também. Eu teria falado realmente pro Gabrielzinho, ó, você tá aí na aula, você já tem que ficar 4 horas na faculdade mesmo pra receber presença. Faz o teu projeto aí, cara. Mas não, Gabrielzinho, o quê? Tocar violão no corredor. Conversar com as gatinhas. Eu, no caso. Mas eu tinha uma limitação técnica, na verdade, né? Você tem que imaginar que eram outros tempos. Naquela ocasião, a gente, como você bem falou, odiava fazer os projetos à mão, porque a gente já tinha o conhecimento em AutoCAD. Conhecimento! Observe minhas aspas aéreas agora. Conhecimento. Mas... Tipo, era 2003 ali, a gente não tinha laptops para levar para a escola, né? Notebooks. Então, cara, eu não fazia na aula mesmo porque eu queria fazer em casa no computador, eu achava que era melhor, sabe? Mas não só por isso, né? Não só por isso, não. Fosse essa a única desculpa, dava pra ir no laboratório do Rudinei. Ai, quem eu tô querendo enganar, né? Verdade. Mas essa é uma dica boa, aproveitar mais o tempo que tá ali no ateliê, né? Mas mesmo que não seja pra produzir, pra trocar uma ideia com os amigos, né? Eu trocava bastante ideia com amigos. Não, mas eu falar referente ao projeto. Não. Não é trocar. Vamos ali na cantina comer uma esfirra agora? Tá. Entendi seu ponto de vista. E outra coisa que eu acho que eu teria falado para eu mesma do passado é o seguinte, eu não sei como é que hoje em dia, mas antigamente a universidade ela tinha alguns tipos de bolsas e recursos para você fazer coisas. Às vezes você podia pedir ônibus para viagem. Tipo, quero ir pra praia esse final de semana. Universidade, me empresta o ônibus. Tipo isso? Não, viagens estudantis. Tinha algum evento,
ou alguma viagem organizada. Assim, precisava ter o mínimo de organização pra você conseguir fazer essas coisas, assim, mas não era tão difícil. Uhum. Existia verbas pra esse tipo de coisa. Que nem tinha a viagem que a gente fazia lá com o professor Kay, por exemplo, né? Ele conseguiu um ônibus da universidade. Tinha prazos pra isso acontecer, você tinha que ir ver editais e tudo, mas existia, dava pra fazer mais coisas, sabe? E eu acho que eu não aproveitei essas oportunidades, poderia ter feito mais. Bom, eu como nunca quis ser esse cara da organização aí, não me arrependo. Eu esperar alguém organizar pra mim. E uma coisa que você falou, queria ter aprendido melhor renderizar na época. E eu fiquei pensando, cara, eu realmente acho que eu não sei se tinha tanta divulgação, com certeza até devia ter, mas eu não sabia nada além de AutoCAD e SketchUp. Também. Não é muito diferente hoje em dia, né? Não, tô brincando, agora eu já sei bem mais coisas. Mas, realmente, aprender mais softwares, né? E Corel, né? Eu não me prezei a aprender o Photoshop quando tava na faculdade. Eu aprendi. Mas você não aprendeu o Corel? Aprendi o Corel. Aprendeu na barra, né? Mas, olha, se você não tivesse aprendido, não ia ter feito falta, né? Porque Corel pega mal aí nos círculos sociais. A galera do design odeia Corel, né? Tem mais alguma coisa que você acha que você poderia ter aproveitado desses momentos extra-acadêmicos, mas, porém, durante o teu período de faculdade? Não, eu acho que assim, eu deixei. A gente lançou, né, agora há poucas semanas atrás, um episódio sobre encontros de arquitetura. Uhum. Eu teria ido em mais encontros. Eu fui em muitos. Você foi em todos, eu acho. Eu teria ido em mais. Eu não fui no Enem Ouro Preto, por exemplo, eu queria ter ido. Me arrependo de não ter ido. Eu sei não por que tava que na eu não fui. faculdade ainda. Eu teria ido. Eu lembro que depois que eu não fui lá, tipo, eu vi as histórias dos amiguinhos lá, falei, porra, acho que teria sido legal. Uma coisa que eu tava pensando assim, é que, tipo, eu sei que muita gente não tem essa oportunidade, né, que tem que trabalhar durante a faculdade e tal, mas eu tive muitos momentos que eu só ia pra faculdade mesmo, sabe? Uhum. Pensa quanta coisa eu poderia ter feito. Né? Cara, eu poderia ter, tipo, poderia ter feito muita coisa, sério, muita coisa, e eu não fiz. Também é fruto dos seus tempos, tipo, tava lá, né, aproveitando aqueles momentos da juventude, conhecendo as pessoas, sendo conhecido e tal, indo pra... Uma coisa... Você vê como o jovem tem tempo. Ah. A gente ia na cantina de outro campus. Porque a esfirra era melhor. Porque, não, era alguma coisa isso, tipo, a torta era melhor, não lembro o que era melhor. Tipo, no intervalo da aula, tipo, se atravessava. Não era outro campus, era outro prédio lá, né? Mas era longe. A nossa faculdade lá, ela dava a oportunidade, né, como era universidade gratuita, de você fazer outras disciplinas, quaisquer que sejam, em outros cursos, se tivesse vaga. Você teria aproveitado essa oportunidade hoje em dia? Com certeza, eu teria... Porque agora eu tô pensando no meu mestrado, né? Eu teria feito disciplina na psicologia. Na psicologia? Cara, que louco isso. Louco mesmo, né, na verdade. Mas Percebe essas coisas de comportamento do usuário, do ocupante, né, do sim, teu... sim. Que é uma das coisas que eu tô estudando no mestrado, assim, e tá completamente relacionado com a psicologia, né, claro, a gente faz o que a gente faz, né, age como a gente age, como que a gente ocupa o espaço, então, acho que teria sido muito legal fazer uma disciplina de psicologia. Você teria feito alguma em outro curso? Olha, pra falar bem sincero, não. Não, gosto dos meus só. Eu acho que talvez, assim, talvez eu tivesse feito, tipo, iniciação científica, assim, sabe? Uhum. E já tentado emendar o mestrado logo de cara ali, assim, porque... Essa é uma boa dica, na verdade, do né? passado. Porque assim, você sai da faculdade, você já não tá meio desempregado mesmo, emenda logo um mestrado, né? Eu fiz uma pós-graduação logo depois da faculdade, alguns anos depois que eu me formei lá, que cá entre nós não serviu para muita coisa. Se eu pudesse, durante a faculdade, ter feito uma iniciação científica, um projeto científico, escrito algum artigo com algum professor ali, de modo a me habilitar, né, ou a fazer um mestrado depois, né, ou pelo menos provar professores ali que eu seria capaz de fazer um mestrado depois, eu já teria emendado o mestrado logo em seguida. Isso teria sido uma boa. Isso eu acho que é uma dica boa. Quando, realmente, se você, né, às vezes já tá com uma outra perspectiva ali, né? Já tá te ajudando, fazendo contato para um outro universo. Uhum. Então, acho que isso teria sido uma ótima. Tem alguma coisa que você acha, assim, que a gente já falou várias, né? Que você realmente pô, esse eu fiz do jeito certo. Mas uma de destaque, assim. Foda falar isso, né? Olha, eu me dediquei bastante ao meu TFG, meu trabalho final de graduação. Eu também.
E eu acho que o resultado foi muito legal, sabe? E por mais que isso não tenha trazido nenhuma benfeitoria concreta na minha vida depois da faculdade, isso me deu bastante confiança, sabe? Eu senti que enfim, que eu tava pronto pra seguir uma carreira profissional e tal. Então acho que isso foi Porra, bacana. sério, eu fiquei satisfeito com o meu trabalho, mas não me deu essa confiança toda aí. Eu sou um pouco arrogante, acho que... Ai. Excelente. Foi bom pra mim. Foi bom pro ego, né? E você, o que você fez assim que foi, pá, orra, isso foi massa ter feito? Meu TFG, eu já falei isso em vários episódios aqui. Você tá me copiando, não vai falar do TFG. Eu me dediquei bastante. Aliás, vou Você falar tá me repetindo, diferente. você tá me copiando. Tô parecendo o Davi falando. Uhum. O meu final da faculdade, assim, eu fiz intercâmbio, que eu acho que foi um troço bem legal. Você teria feito de novo o intercâmbio? Eu teria feito de novo o intercâmbio. Pra Argentina? Pra Argentina. Não, eu fiz, eu não sei se eu já comentei aqui, pra mim foi um momento ótimo, o momento do intercâmbio, porque era um momento que eu tava querendo desistir da faculdade. E o fato de eu poder ter saído um pouco do ambiente que eu estava, apesar que eu fui pra outro país continuar fazendo arquitetura. Eu comecei a ver arquitetura diferente lá, porque daí foram outros professores, foi um outro momento. Sabe quando, tipo, sempre uma pessoa conhecida te fala uma coisa e você não escuta, mas daí chega outra e fala a mesma coisa e você escuta, sabe? Soou? Se sei. Então. Eu entendi a indireta. Foi bem direto, na verdade. E pra mim foi esse momento. Então, apesar de, todo mundo falando, pá, interessante a faculdade, que, tipo, os professores comentando ensinando arquitetura. E eu, quando fui pra outra faculdade, de outra maneira, pra mim foi ótimo. Me deu uma revigorada pra terminar. E eu acho que essa segunda metade da faculdade, pra mim, foi muito boa. Foi muito melhor que a primeira. É porque eu já estava na sua vida, né? Também tem isso. Mas academicamente, pessoalmente, com certeza, mas academicamente foi muito boa, assim. E eu teve esse momento marcante na minha vida, que foi ter tido a oportunidade de conseguir essa bolsa, de ter feito o intercâmbio, e de voltado e com energia pra agora vamos terminar esse negócio aqui. E talvez seja assim também para várias pessoas, porque depois, ali do quarto ano, faz um pouco mais de sentido as coisas. Os primeiros anos da faculdade... Você fica, assim, você é meio levado pela corrente ali, assim, né? Você não consegue entender onde você tá indo, assim, o que tá acontecendo. No final você começa a ligar os pontos, né? É meio esquisito falar isso já depois de tanto tempo de vida profissional, assim, porque é muito claro que é a atividade profissional hoje pra mim. Mas a primeira metade da faculdade eu realmente não sabia o que tava acontecendo. Talvez tenha sido muita cerveja, ou muita festa, não sei. Mas eu realmente demorei, assim, e a segunda metade foi excelente, sabe? Depois eu consegui gostar mais de fazer projeto, porque a primeira metade toda eu odiava, por isso que eu me apeguei tanto às disciplinas de urbanismo, assim, parecia que era o que me significava ali na faculdade. E depois acho que se eu tivesse encarado com essa perspectiva desde o começo, assim, eu acho muito legal. Então realmente o intercâmbio foi, pelo jeito, bem importante mesmo. Foi, tipo, talvez não necessariamente o que eu aprendi lá, eu tive uma aula de projeto. Mas a mudança de postura, assim, né? Foi uma mudança de postura, de ter me descolado daquela situação que eu tava vivendo, pra viver outra faculdade de arquitetura. Legal. Mas foi muito, muito bom, assim. Então, prêmio pra segunda metade minha da faculdade. Beleza, legal. Potinhos. Namorado novo, arquiteto. Obrigado. Gostou dessa parte que toca? Acho que é isso. Muito bom. Então, de dica, namorem arquitetos. Ok. Ai, que bonitinho. É isso aí? Legal, eu acho que fica aí registrado, então, se um dia a gente puder voltar ao passado. Quem já fez mestrado, se quiser me mandar as dicas de como faria mestrado diferente. Muito bom. Por favor, escrevam para contato@arquipapo.com.br. Ai, mas... Porque, olha, pessoal, vocês estão sofrendo na graduação, eu entendo vocês. É isso que eu digo. Cada um com suas lutas, né? Então é isso. E quem fez a faculdade mais tarde, vários, né, como o Gabriel falou, vários leitores, ouvintes, na verdade, às vezes escrevem pra gente a respeito disso, né? O approach de fazer a faculdade em outro momento da vida. Mas contem suas experiências. Por favor, queremos... Ou quem tá fazendo pela primeira vez e tá fazendo bem feito também, parabéns pra você. Estrelinhas. É isso aí. Então aguardamos aí as suas histórias. Você ouvinte aí que tá fazendo faculdade agora aí.
Ou você, ouvinte que fez mestrado, já quiser dar umas dicas pra Renata, aguardamos aí seu contato. Muito bem. Valeu, isso aí. pessoal. Um beijo, até a próxima. Um abraço, até mais. Olá pessoal, aqui é o Kazu. Infelizmente eu não pude participar desse episódio, mas eu voltei aqui no finalzinho para agradecer os nossos contribuintes no PicPay, que são eles, o Guilherme Yuki, a Júlia Carneiro, a Fernanda Floriani, a Paula Dias, a Ana Carmen Braga, a Nayara Carvalho, Sanderson Rocha, Maria Júlia César, Sofia Martins, Maiara Barbosa, Elder Makishi, Marina Potenciano, Leandro Dias, Charion de Souza, Isis Grande, Bruna Serrone, Rafael Rosa, Thiago Costa, Marcone Silva, Nélio Santos, Thaís Vaiksnoras, Aline Damori, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato e Cíntia Cassaro. Valeu, galera! Muito obrigado aí pela contribuição de vocês. E se você quiser contribuir com o Arquipapo, é só procurar pelo @Arquipapo lá no PicPay. A gente tem um planinho de contribuição mensal e aí você ajuda a gente a produzir esses episódios aqui, tá bom? Lembrando que em contrapartida a gente deixa você acessar o nosso grupo do Telegram e também mensalmente, né, uma vez por mês, a gente faz sorteios de brindes, né? Então normalmente tem sido livros que a gente sorteia lá para os nossos contribuintes, beleza? Se você quiser entrar em contato com o Arquipapo, é só procurar pelo @Arquipapo tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente tem um grupo fechado lá no Facebook, você pode pedir autorização que a gente te libera. Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato@arquipapo.com.br e a gente tá em todas as plataformas aí de áudio de podcast e também estamos lá no YouTube. Não tem vídeo, mas tem o áudio completo de todos os episódios por lá, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima.